Tempos difíceis, medidas desesperadas. Sim, eu raspei o cabelo com a máquina de barba. Sim, ficou uma merda. Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e esse é o Andei Lendo volume 5. É como se fosse o leituras do mês do canal Navegando. Aqui eu conto pra vocês um pouco das minhas experiências com algumas das minhas últimas leituras, num formatinho aí de mini resenhas. Vou falando pra vocês todas as minhas mais sinceras percepções. Se esse é seu primeiro vídeo e você caiu aqui de paraquedas, o Navegando tem como nichos livros de horror, de suspense, fantasia e ficção científica, e nesse mês especificamente eu cobri todos os cantinhos desses nichos e também fiz boas descobertas em termos de autores. Importante ressaltar que essas mini resenhas não conterão qualquer tipo de spoiler, embora eu fale um pouco sobre a sinopse, e durante a minha experiência também vou dar um detalhezinho ou outro, mas nada que estragaria a experiência de vocês. Estranhamente, muita gente considera a própria sinopse como spoiler, então esteja avisado. Bom, bora lá? Começamos, vamos falar de um livro que está aqui embaixo. E é esse aqui. E esse aqui é O Homem de São Petersburgo, do autor britânico Ken Follett. E se esse nome já começou a tocar alguns sinos aí na cabeça de alguns leitores, é porque o Ken Follett é um nome super conhecido. Ele é o pai de um livro super aclamado, que é Os Pilares da Terra, e também o pai de uma trilogia super aclamada, que é a trilogia do século. Eu sei que viram perguntas aí nos comentários, então já respondendo essas perguntas, eu ainda não li nem a trilogia do século, nem Os Pilares da Terra, mas pretendo muito ler assim que eu tiver um fôlego e tiver coragem bastante para escalar essas trocentas páginas de cada um. E pelo que eu andei pesquisando, a especialidade do autor é realmente falar sobre suspenses, thrillers com muitas reviravoltas. Ele também aborda bastante o cenário de guerra, o cenário de espionagem, mas ele faz tudo isso usando o pano de fundo histórico. E é o que temos por aqui. A gente viaja para a Inglaterra em 1914, na iminência da Primeira Guerra Mundial, e logo no começo do livro a gente já vê os ingleses tentando uma aliança com a Rússia na crescente da Alemanha, já o medo deles invadirem a França. Eles buscam um príncipe russo, mas junto com esse príncipe vem também um anarquista da própria Rússia, um homem sem nada a perder. Ele quer matar, assassinar esse príncipe a fim de frustrar qualquer tipo de aliança. E o objetivo dele é bem simples: assassinando esse príncipe russo, ele frustraria qualquer tipo de negociação e evitaria assim da Rússia entrar na Primeira Guerra sem necessidade, enviando assim milhões de almas para o abate. Eu confesso que eu tô cada vez mais vidrado, galera, com ficção histórica. Eu gostei muito desse livro aqui, eu realmente não esperava. Eu vi alguém recomendando ele no final de algum outro livro, eu não sei qual é, e gostei bastante da premissa, fui atrás, devorei. E eu acho bacana esse negócio da ficção histórica porque você encontra nomes bem famosos. Aqui, por exemplo, a gente tem como personagem Winston Churchill, a gente também se depara com algo que aconteceu realmente na história, que foi o assassinato do arquiduque Ferdinando, que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. E eu gostei porque ele tem múltiplas camadas, ele passa sob diversos tipos de pontos de vista diferentes também, então ele tem um bom tridimensionalismo, ele tem uma boa aprofundada e ele é bem lento, ele se desenrola de uma forma bem lenta, mas de uma forma instigante, que vai te puxando as páginas. E eu gostei principalmente da cabeça do Félix, que ele é o anarquista, né? Então ele tem aquelas ideias revolucionárias dele, então os diálogos dele são realmente finos, são diálogos bem imersivos, e é isso que esse livro é. Se eu pudesse resumir ele com uma palavra, seria imersivo, porque eu realmente viajei, eu estive em Londres, eu estava em 1914 e eu vi tudo isso se desenrolando na frente dos meus olhos. Sim, o Ken Follett foi um autor que chegou a esse ano chutando portas, e com certeza é um autor que eu pretendo ler mais coisas sobre ele. Eu vi que ele tem bastante livros nessa pegada aí, com pano de fundo histórico, pano de fundo de guerra, de espionagem, e eu me amarro demais. Com certeza aí nem precisa me cobrar mais, Os Pilares da Terra já está aí encaminhado, e quem sabe eu não tire um tempo para ler ainda esse ano. Bom, saímos daqui. Vamos para a parte de King. E eu vou falar desse cara aqui. Bom, pulamos agora para Terror a Bordo, antologia de contos organizado pelo mestre Stephen King em coautoria com Beth Vincent. O último livro do mestre traduzido aqui em território nacional pela Suma de Letras
Essa antologia de contos reúne 17 histórias que permeiam aí o horror e o suspense, também com aquela pincelada do sobrenatural, em tudo que pode dar errado em uma viagem de avião. E esses dois autores aqui organizaram essa antologia de contos buscando nomes bem famosos, monstros mitológicos desse cenário de horror e de suspense. E o Stephen King mesmo escreveu uma história inédita, convidou também o seu filho Joe Hill para escrever uma história inédita. E é isso que temos aqui, a reunião desses monstros: Ray Bradbury, Dan Simmons, Sir Arthur Conan Doyle, Richard Matheson. E aí quando você reúne todas essas estrelas num livro só, vem aquela pergunta: tem como dar errado? E é uma pergunta que eu não sei responder, sinceramente. Eu gostei e não gostei de Terror a Bordo, e vocês podem culpar o hype que eu estava. Eu realmente estava num hype muito grande, e entrando nas minhas opiniões completamente pessoais, quando você vê o nome, 17 nomes aqui, né, que são grandiosos nesse cenário, eu fiquei com uma expectativa realmente muito alta. E no que eu vi aqui, de 17 histórias, eu gostei verdadeiramente de pelo menos 5, e o restante eu fiquei entre achei ok e não gostei. Quando você vê a premissa, quando você dá uma olhada na sinopse e na capa, é tido aqui como essa experiência de você nunca mais vai andar de avião da mesma forma, você vai ter medo de andar de avião, e é completamente conversa fiada. Poucos contos dão aquele frio na espinha, aquele medinho mesmo. Muitas das histórias nem se passam em voos comerciais, são voos militares. Na minha opinião, mais uma vez ressaltando, é um livro bem ok, ficou realmente mais na promessa. E eu quero deixar como destaque aqui o conto Pesadelo a 20 Mil Pés, que foi escrito pelo Richard Matheson. Para mim, é o melhor conto disparado desse livro aqui, e eu não esperava menos. O Richard Matheson, ele é o pai de Eu Sou a Lenda, um dos meus livros favoritos da vida, e para vocês terem uma ideia da força desse conto aqui, ele foi adaptado até para um episódio de Os Simpsons, naqueles especiais de Halloween. E a mensagem que eu tenho para dar sobre ele é o seguinte: se você tem medo de avião, ele não vai potencializar seu medo, e se você não tem, vai continuar não tendo. Vamos falar agora de um livro de fantasia que está aqui embaixo. E é esse aqui. Olha que rolou até fantasia nesse mês de março, rolou com Eric de Meuniboné, A Traição do Imperador, livro 1 do britânico Michael Moorcock. O autor é um grande influenciado dos mestres da espada e feitiçaria, do gênero literatura fantástica, e também é um dos grandes influenciadores de outros autores do mesmo gênero, principalmente quando a gente fala da sua maior criação, que foi o Eric. O albino de saúde débil, introspectivo e atormentado, o Eric, ele é o imperador do reino de Meuniboné, e esse reino já teve dias de glórias, mas vem enfrentando aí tempos de declínio, e o Eric, ele tem que enfrentar não só as ameaças externas de pessoas querendo invadir o reino, como ameaças internas com um iminente golpe de estado. E o Eric tem uma bibliografia extensa ao extremo. Eu comecei a pesquisar e o Michael Moorcock escreveu muitas histórias, ele atingiu níveis multiplataformas, posso dizer dessa forma, porque o Eric já apareceu em RPGs, já apareceu em quadrinhos, já apareceu em histórias de outros autores. Nas mãos da Generale eu só encontrei esse livro 1 e também o livro 2, e é um livro que eu me arrependo de ter lido no português, eu deveria ter lido ele em inglês, porque eu não confio muito que a Generale vai trazer todas as histórias que já foram escritas sobre ele. Eu gostei muito da experiência que eu tive com esse livro, galera. Ele me lembrou muito uma boa partida de RPG. Ele tem todos os elementos que eu gosto na literatura fantástica, e eu gosto muito mais dele porque ele envereda para o subgênero que é o de espada e feitiçaria, que tem como seu grande nome aí o Robert Howard. Robert Howard, para quem não sabe, é o pai de Conan o Bárbaro, e o Michael Moorcock sempre declarou aí que era um fã do Robert Howard de criança, então ele bebe muito da fonte do Conan aqui, com certeza. E eu encontrei tudo que eu gosto, como eu já disse. Encontrei magias, objetos mágicos, traições, intrigas palacianas, bons combates de espada, enfim, tem uma premissa muito boa, me deu aquele gosto de quero mais. Recomendo muito para quem é fã de fantasia, de verdade, mas se você tem facilidade com a língua inglesa, eu acho que é melhor ler em inglês. E se você conhece os movimentos da editora Generale, é mais fã aí das histórias do Eric, deixa aí nos comentários se você sabe se a editora pretende lançar o restante, se não pretende, coisa e tal. Eu gostei muito e recomendo. Vamos pegar o elevador aqui, subindo lá na parte de sci-fi, falar dessa doideira aqui, ó.
Mês de março também foi bom para conhecer novos autores. Para ser mais específico, eu conheci o Kurt Vonnegut com o Matadouro 5. E é uma obra super louca, super doida, que quando eu entendi aonde o autor queria chegar, pelo menos eu acho que eu entendi, eu me deliciei, galera, eu realmente gostei muito. E aqui a gente acompanha a história do Billy Pilgrim durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era um prisioneiro durante a guerra e ele testemunhou o bombardeamento da cidade de Dresden, na Alemanha. E esse bombardeamento realmente existiu na nossa história. Foram 4 ataques surpresas com mais de 1.300 bombardeiros que soltaram aí na cidade 3.900 toneladas de dispositivos incendiários, devastando aí 39 quilômetros quadrados da cidade de Dresden. Mais do que esse ataque em si, a gente acompanha vários momentos da vida do Billy em viagens temporais, então ele vai saltando desde quando ele entrou na guerra, no meio da guerra, e como a guerra era na sua grande maioria concentrada em crianças, eles chamavam mesmo de Cruzada das Crianças. E a visão do livro ela é totalmente doida porque ela fica nesses saltos temporais, então eu vi nos reviews por aí que muita gente não gostou por esse fato, não entendeu onde o autor queria chegar, e eu demorei também para entender o que ele queria com tudo isso. E o livro é dessa forma, ele não segue uma narrativa linear, e ele mostra realmente tudo isso dessa forma maluca porque é caos, a guerra é caótica, então a gente passeia nesses pontos de vista do Billy, usando aí o autor com uma visão bem ácida, uma visão irônica, sarcástica, muitas vezes alfinetando. A gente vê isso, todo esse horror, todo esse caos, com muita pena, com muita dor, mas ao mesmo tempo com aquela visão que o livro sempre passa, é assim mesmo, foi assim mesmo. É ruim, mas é assim que é. E o Vonnegut combateu na Segunda Guerra Mundial, então ele escreve sabendo como escrever, sabendo retratar os horrores da guerra, e ele publicou Matadouro 5 em 1969, durante a Guerra do Vietnã. Já ressalto aí que ele é um livro de sci-fi que não explora muito a parte sci-fi da coisa mesmo, com coisas tecnológicas, aquelas explicações mirabolantes. Ele não é sobre isso, mas também não é um livro que vai agradar todo mundo. Se você tentar buscar explicações ou buscar linearidade, simplesmente não vai funcionar para você. O Matadouro 5 não é um livro de guerra, ele é um livro de anti-guerra. Eu confesso a vocês que até uns 30%, 40% eu estava tentando encaixar as coisas na minha cabeça, uma forma que fizesse sentido, onde o autor quer chegar e tal. E quando eu esqueci isso aqui, o livro me caiu super bem e foi uma das gratas surpresas que eu tive nesse ano de 2020. Próximo da fila tá aqui embaixo. A gente desce de novo. E é esse aqui. Mais um livro de autores que eu não conhecia, prometi ler e li. Estou falando de Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco de Fleet Street, dos autores Packet Prest e Malcolm Reimer. Uma das obras de horror mais antigas de que se tem registro, galera. O Sweeney Todd foi escrito durante a era vitoriana e ele era lançado de forma semanal naqueles Penny Dreadfuls, aquelas edições bem baratinhas que todo mundo podia ter acesso, e ele foi periódico, então semanalmente era um pedaço da história que se juntava num todo. E o Sweeney Todd ele alcançou um sucesso estrondoso nos tempos atuais. Ele foi adaptado para diversos tipos de mídia diferente, em diversas peças teatrais, e também alcançou as telonas aí com o filme do Tim Burton de 2007. Filme também que foi super bem, contava com Johnny Depp no elenco, a Helena Bonham Carter também, então não assisti o filme, fiquei de assistir, terminei de ler, ainda não assisti, mas muita gente fala que o filme é realmente muito bom, ele tem boas avaliações por aí. Originalmente o Sweeney Todd foi publicado como O Colar de Pérolas, e aqui a gente acompanha a história do barbeiro e assassino, o Sweeney Todd, que ele tem uma parceria bem peculiar com a mais famosa produtora de tortas da cidade, a senhora Lovett. E todo esse esquema começa a ruir no começo do livro, quando um forasteiro vem à cidade com um valioso colar de pérolas e acaba desaparecendo, e esse desaparecimento acaba movimentando várias peças da cidade, no que toda a história acaba se desenvolvendo aí. Outro livro que foi uma grata surpresa, muito gostoso de ler, o Sweeney Todd, ele me surpreendeu, além da edição dele que eu vou falar um pouco mais, ele me surpreendeu pela simplicidade das palavras, e aqui eu acho que eu devo mais à tradutora do que a edição em si, porque é um livro antigo, é um livro de época, é um livro escrito na era vitoriana, mas
que ele flui super bem, ele tem uma linguagem que nem parece um livro de época. E eu achei também um livro super imersivo, com boas personagens. Quando eu falo que ele é um livro de época, ele não se prende muito àqueles detalhes, aquelas descrições, ele é um livro que flui super rápido, então ele acabou me cativando ainda mais por isso. Tem boas passagens, como eu já disse, tem boas personagens, tem uma dose caprichada de suspense, uma dose caprichada de horror, também puxa um pouco pro gore, então é uma coisa que eu gostei de verdade. E se vocês virem essa edição dando sopa por aí, a editora Wish foi super competente, se eu não me engano, o Sweeney Todd saiu através de financiamento coletivo pelo Catarse. A edição, não só esteticamente é lindona, mas a tradução, como eu já disse, é super competente. A diagramação é muito bem feita e ele conta também com diversas ilustrações que enriquecem ainda mais a leitura. Vamos lá então, galera. Último, mas não menos importante, tá aqui em cima. Voltamos na parte de sci-fi. É esse livro aqui. É isso aí, eu deixei o melhor para o final. O grande destaque entre as minhas leituras do mês de março foi A Mão Esquerda da Escuridão, da rainha do sci-fi, Ursula Le Guin. Quando eu disse de experiências com novos autores nesse mês, Ursula Le Guin foi uma delas, e muito prazer, eu sou o seu novo fã. A Mão Esquerda esteve entre os primeiros sci-fis feministas de que se tem registro, e também o maior exemplo de androginia no gênero. Aqui a gente acompanha a história de um terráqueo, um emissário que é enviado para o planeta Gethen com a finalidade de convencer os líderes desse planeta a se juntarem a uma confederação informal de planetas. O maior problema que ele enfrenta desde o começo é como ele consegue convencer o planeta a se juntar a essa confederação se ele não consegue entender seus habitantes. Em Gethen as pessoas são ambissexuais, elas não têm gênero definido por boa parte dos meses. Não existem homens, não existem mulheres e, consequentemente, não existem papéis predefinidos para cada um dos gêneros. O livro foi publicado em 1969, então ele tinha um sentido ainda mais forte naquela época. É claro que não perdeu nada, o sentido continua existindo, existem culturas até hoje que têm papéis pré-definidos, o feminismo existe para derrubar esses papéis até os dias de hoje. E quando ele chega lá, homens e mulheres existem durante alguns períodos do tempo, e isso é explicado muito bem aqui, de uma forma também super competente, então você entende melhor que homens podem ter filhos, mulheres também podem, é uma coisa muito doida, mas o livro ele explica. E nessa falta de papéis definidos, como eu já cansei de dizer, o protagonista ele não consegue se conectar. A Mão Esquerda da Escuridão faturou os prêmios Hugo e Nebula, os mais importantes da ficção científica, e o prêmio Locus também reconhece essa aqui como a segunda obra mais importante da ficção científica, perdendo somente para Duna. Eu amei esse livro, acho um livro super necessário, e quando eu falei de Duna, ele me evoca muito de Duna aqui, porque ele não é aquele sci-fi também de tecnologia, termos tecnológicos. Ele tem uma linguagem difícil no começo porque ela dá uns termos que são do próprio planeta Gethen, não explica muito. Mas o foco aqui não é a tecnologia em si, é a política. E ele foca na política através de diálogos, através de reviravoltas, através de jogadas de reflexão. Então ela liga pouco para o avanço tecnológico, ela cuida muito da parte mitológica do planeta, porque eles são do jeito que são, que fazem eles, essa sociedade que é única na cabeça do protagonista, e é bacana porque você tá com ele não entende aquela galera, então você vai aprendendo a lidar com aqueles habitantes, ao passo que ele também vai aprendendo. Um livro de uma exploração sensorial muito grande, de vários questionamentos, um livro que se faz necessário porque ele mostra a real necessidade do feminismo na abolição de papéis pré-definidos em qualquer tipo de sociedade. Clássico da ficção científica, um livro super reconhecido, ele fez parte daquele meu projeto 12 Sci-Fis para 12 meses de 2020, eu gravei um vídeo onde cada um dos meses eu pretendo ler uma obra, então já cumpri dos 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou relacionar aqui no cardzinho em cima e na descrição do vídeo lá embaixo. Para dar um plus para vocês aí, nesse mesmo vídeo, eu comento de mais uma obra da Ursula Le Guin que eu vou ler até o final desse ano, então dá uma checada no vídeo
para conferir qual é. Para finalizar, amei. É uma das melhores coisas do gênero de ficção científica que eu já li nos últimos anos. Um livro super necessário. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Esse foi o Andei Lendo volume 5, leituras que eu fiz do finalzinho do mês de fevereiro até o final do mês de março. Um vídeo que eu recheei de efeitos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para Outros Portos. Espero que tenha dado uma aliviada aí na quarentena de vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é seu primeiro vídeo, espero que tenha tido uma boa primeira experiência. Se teve, se inscreva, senta o dedo no sininho, não perca o que vem por aí. Galera, se cuidem por aí, cuidem de seus familiares, seus amigos, os seus próximos, e eu me cuido por aqui. Eu deixo aqui o meu beijo grande, o abraço de urso carinhoso, apertado de sempre. Até o próximo vídeo. Fui.